Bom dia, turma. Então, nós estamos localizados aqui na biblioteca, gravando esse vídeo. Nós estamos com o computador ligado. Se nós tivermos desvios de olhares, é porque a gente está acompanhando o slide do que está sendo comunicado para vocês. Vou deixar com o Vinícius para ele dar início à nossa apresentação. Boa tarde, me chamo Vinícius. Vamos falar sobre a importância da resistência física, que ela é um tema essencial, tanto para a prática esportiva, tanto para a saúde e para a qualidade de vida. E o nosso trabalho tem como objetivo de falar os conceitos das resistências, os tipos de resistências, os fatores que a influenciam e os benefícios associados. Além disso, vamos falar sobre como podemos melhorar com base em estudos de especialistas. Vou falar agora aqui a definição de resistência, que nada mais é do que a capacidade do corpo humano de realizar atividades que exigem esforço físico por períodos prolongados, sem perder a eficiência. É como a habilidade de aguentar firme durante desafios contínuos, sejam eles moderados ou intensos. Essa característica está diretamente ligada à eficiência do sistema cardiovascular, do sistema musculatório e respiratório, que trabalham em conjunto para fornecer energia e oxigênio aos músculos durante o esforço. Ela pode ser aplicada tanto no dia a dia, como em atividades esportivas, por exemplo, do cotidiano. Pense em caminhar por longas distâncias carregando sacolas de compras, sem ficar muito cansado, né? E no esporte é essencial para maratonistas, ciclistas, nadadores e atletas que competem em esportes de alta intensidade. Melhora o desempenho esportivo, mas também promove saúde cardiovascular, bem-estar mental e qualidade de vida em geral. Então, como eu já havia dito, me chamo João Paulo Bessa. Vou estar falando para vocês sobre a alta performance e a importância da resistência ao futebol, voltado ao futebol. Nós sabemos que a resistência é a capacidade que nós temos do nosso respirar, de controlar, de como nós controlamos o nosso fôlego. O aumento da performance ao voltar ao futebol nos permite, por longos tempos, nós temos a capacidade de suportar durações altas de intensidades, não ter decorrência nem caimento. Vou dar um exemplo aqui para vocês do jogador João Gomes. Ele era antigamente do Flamengo, volante, ele atua, e nós podemos ver que ele atua sempre com a resistência equilibrada, não havendo decadência. A resistência dele é bastante controlada, então ele consegue trazer durabilidade ao jogo, mantendo sempre uma constância padrão. E também nós sabemos que a resistência evita e também tem um controle de evitar lesões. Porque com a resistência, nossos músculos, eles recuperam mais rápido, eles trazem descanso maior também para nós. E também nós sabemos que diminui a fadiga, diminui o risco de lesões. E também provém uma recuperação muito rápida, como eu havia dito. Porque quando nós temos esforços intensos, quando a gente tem a intensidade, a gente consegue controlar nosso respirar, nós temos treinos voltados para a intensidade, nossos músculos são adaptáveis para isso. E também isso traz melhoria tática. Por conta de qual motivo isso traz melhoria tática para nós? Por conta que nós conseguimos desenvolver o nosso pensar de forma mais eficaz. Por exemplo, quando nós estamos bastante cansados, o nosso cérebro ele começa a diminuir a forma de pensar e começa a agir às vezes por impulso. Quando nós estamos sempre com uma resistência boa, resistência equilibrada, nós pensamos com mais clareza, com mais calma, e também nós podemos desenvolver dentro do campo, como eu estava dando o exemplo do João Gomes, ele consegue desenvolver dentro do campo de maneira eficaz, tendo recuperações de bola, de posse, tendo chances do pensar dele em encontrar passes difíceis e equilibrados. E também isso traz uma autoconfiança para o atleta, ou então até mesmo para as pessoas. Por conta que às vezes ela pode até se sentir, caramba, eu estou melhor do que tal atleta, por conta que meu pensar é mais rápido do que o dele. Mas não está relacionado somente a isso, está relacionado à capacidade dele de ter a resistência equilibrada, a capacidade dele desenvolvida por ele e ao esforço físico dele de estar sempre preparado para aquilo. Concluir, a resistência física voltada ao esporte e à alta performance é bom porque eles ajudam ao atleta também a superar desafios e melhorar seu desempenho, tanto dentro de campo quanto fora. Vai falar o Vitor Góes. Então, bom dia, turma. Me chamo Vitor Hugo Góes. Hoje eu vou estar trazendo para vocês os tipos de resistências que existem, Então, nós temos 3 tipos de resistência. É a resistência aeróbia,
a resistência anaeróbia e a resistência muscular localizada. Vamos lá, para que vocês entendam, vamos iniciar pela aeróbica. Aeróbica, desculpa. Aeróbica é a captação de oxigênio. Então, a resistência que necessita do oxigênio. Esse oxigênio ele é transportado, né, até as fibras musculares, e aí o nosso corpo usa isso como uma fonte de energia, esse oxigênio. Então, com isso, a gente tem um aumento do VO2 máximo, né? Então, a gente acaba tendo um alto rendimento melhor com essa captação do ar. Vamos falar sobre a anaeróbica, que é o oposto da aeróbica, que aí no caso então seria a ausência desse oxigênio. Quando acontece essa ausência do oxigênio, o nosso corpo ele produz o lactato. O que é o lactato? O lactato é um componente, componente químico, obrigado, que o nosso corpo produz pela ausência do oxigênio. Então ele acaba sendo um aliado da fonte de energia. Como a gente não tem esse oxigênio, esse lactato ele acaba suprindo, ele acaba se tornando a nossa fonte de energia. Então na resistência anaeróbica ele se torna um aliado por ele dar esse auxílio, né? Ele suprir a ausência do oxigênio, e ele também é um indicador de problema. Ele é um aliado muito forte, até mesmo para nos mostrar que estamos atingindo o nosso limite, a fadiga, e com isso ele acaba nos indicando até problemas cardiovasculares, enfim, entre outros problemas também. E por fim temos a resistência muscular localizada, que é bem similar com a própria resistência, que é o quanto nós conseguimos aguentar aquele mesmo movimento por um grande período de tempo, obrigado. Por um longo período de tempo, assim, de alta intensidade. Então, essa seria a definição da resistência muscular localizada. Aí, em sala, eu gostaria até de compartilhar com vocês, como nós não temos esse contato, temos aqui pelo vídeo, né, no caso. Eu queria questionar vocês sobre os tipos de resistências que eu falei. O que vocês acham do Usain Bolt, que é um atleta assim nomeado tricampeão mundial, né, olímpico? Se ele venceria uma prova de 42 quilômetros, uma maratona, desculpa. Obviamente não. Se a gente for falar de um alto rendimento, eu afirmo para vocês categoricamente aqui que ele não venceria. Por que ele não venceria essa prova? Porque a prova que o Usain Bolt faz é uma prova de 100 metros rasos. Ela acaba se tornando uma prova anaeróbica. Porque tem uma alta intensidade e um baixo volume. É uma prova que termina em 9 segundos, 10 segundos no máximo. Já 42 quilômetros, 42 seria o oposto disso. É uma prova com um volume muito alto e uma intensidade baixa. Então vamos lá. O que eu tô querendo dizer com isso? Não estou dizendo que ele não conseguiria completar a prova. Estou dizendo que, falando categoricamente sobre um alto nível, ele não venceria porque não é a modalidade dele. E muita gente acaba se perdendo nessa porque talvez muitas vezes a gente vê esportes anaeróbicos, ciclismo, natação, corrida, erradamente tem essas definições, porque a gente não pode definir os esportes sobre a capacidade energética. Por exemplo, eu acabei de citar o atletismo. O Usain Bolt, ele é um atleta de 100 metros rasos. Falei sobre uma prova anaeróbica, desculpa. E também citei uma de 42 quilômetros
que é uma prova aeróbica. Então, assim, a gente não pode definir um esporte como anaeróbico ou um outro como aeróbica. Nosso amigo Vitor falou sobre o tipos de resistências que nós temos, que é a aeróbica, anaeróbica e a força muscular. Vou citar exemplos na prática que nós podemos fazer. Na atividade aeróbica, nós podemos ter, por exemplo, treinamento como um funcional, que determina exercícios que você pode não tanto elevar sua capacidade desgastante, né, e que é com um tempo mais elevado. A anaeróbica, já eu posso citar um exemplo como o HIIT, que são exercícios de tempos curtos. Por exemplo, você atinge o seu VO2 máximo fazendo o HIIT por conta de quê? Porque é determinante que você atinja o seu máximo naquele instante e com mais repetições atinja o seu máximo. Agora a muscular, eu já posso dar um exemplo para vocês sobre a musculação. Nós podemos pôr nosso aluno para fazer, por exemplo, ter 3 repetições, fazendo isso uma série, 3 repetições com pesos diferentes. Nós podemos começar com ele com 6, aumentar para 8, depois de 8 para 10. Isso vai estar atingindo a força dele muscular, a resistência dele muscular por completo. Agora eu vou ler para vocês os fatores influentes, o que impacta a resistência física. O que nós podemos melhorar, o que faz nós ficarmos melhor com a nossa resistência física, é o sistema cardiovascular eficiente, o treinamento regular, o descanso adequado. Agora eu vou deixar com o Vitor, ele vai falar o porquê nós devemos melhorar nossa resistência física no cotidiano. Então, como o nosso amigo João falou, a importância da resistência física, né? Então, ela ajuda a nossa qualidade de vida, a gente tem uma melhor saúde, aumenta a nossa produtividade e reduz muito o estresse. Os benefícios dessa resistência no cotidiano é a capacidade que nós temos de realizar tarefas diárias, né? Tais elas como varrer um quintal, subir escadas, caminhar, carregar as compras no mercado. carregar compras, obrigado. Sem contar também que aumenta a nossa confiança, né? Para realizar todas essas funções diárias, normais. Então, e como isso que o Vitor falou, né, sobre aumentar nossa confiança, esse trabalho também é a melhoria da saúde mental, né? Porque nós nos sentimos mais capacitados, né, Vitor, Vinícius, para realizar tais atividades, como, por exemplo, nós andarmos, como a gente vive no Rio de Janeiro, né, tem trânsito pra caramba, a gente descer do ônibus e ir caminhando até em casa. Isso nos traz confiança quando a gente está com a saúde física, né, capacitada para desenvolver tal atividade. Isso traz melhoria na nossa saúde mental. E como nós devemos melhorar, como nós podemos, né, na verdade, melhorar a nossa saúde física no cotidiano, nós podemos realizar exercícios como correr, caminhar na ciclovia, que nós temos esse benefício de termos, né, em muitas comunidades. Também uma alimentação saudável, adequada, né, como comer coisas que, sem ser besteira, que ajudam. Né? Isso aí, alimentos limpos. E também como um descanso. Como estudos dizem, nós temos que ter descanso entre 7 e 8 horas de sono diariamente, né? E com isso também, né, ajuda, né, nós termos a capacidade de ter a resistência mais elevada e adequada para desenvolver tarefas diárias. Como o Vitor também citou, varrer a casa, limpar chão, esfregar a casa, né? Creio que muitas pessoas façam isso. Isso mal ou bem acaba infringindo na nossa resistência. Não necessariamente um treinamento de força precisa ser em academia. Como o João citou também, essas tarefas diárias faz com que a gente mal ou bem faça um treinamento de força, né, diariamente, sem mesmo saber que estamos realizando esse treinamento de força. E com base no nosso trabalho, espero que vocês tenham entendido o nosso objetivo, que foi trazer as resistências e a resistência voltada ao cotidiano e ao esporte. Espero que vocês tenham entendido também a diferença sobre a resistência aeróbica e a resistência anaeróbica. E a resistência muscular localizada. Isso mesmo. Então, como o João já trouxe, o nosso intuito maior foi falar sobre a resistência física, tanto aos atletas como para o cotidiano, né? A gente trouxe alguns tópicos dos benefícios que temos no cotidiano. O João citou até um jogador, no caso os atletas, e eu também me aprofundei sobre
as 3 resistências que existem. Espero que tenha ficado claro também, até para a gente saber diferenciar quando uma atividade está sendo aeróbica ou anaeróbica, ou até mesmo na resistência muscular localizada, né? Também espero que tenha ficado claro que a gente não pode definir um esporte pela prática esportiva, né? Porque, como eu citei, o atletismo, usei o exemplo do atleta Usain Bolt, que ele pratica uma corrida um curto tempo, e se tem a mesma modalidade, o atletismo no caso, só que um pouco mais longo. Então a gente não pode determinar nenhum esporte como aeróbico ou anaeróbico, ou até mesmo a resistência muscular localizada. E não menos importante, o intuito do nosso grupo foi incluir todas as faixas etárias, né? É bastante importante a gente enfatizar isso, que anteriormente foi o que a gente falou. A gente incluiu os atletas, a gente incluiu no cotidiano também a importância da resistência e também dar ênfase em todas as faixas etárias, desde as crianças, os adolescentes, os adultos, principalmente os idosos também. A gente não visou focar em nenhum desses grupos. A gente olhou nenhum público-alvo, obrigado. Foi sempre em prol de todos, incluir Cada todos. resistência em si, né? A resistência em si, a importância da resistência física independente da idade, né? É bastante importante. E também nós vamos disponibilizar o slide com as referências para quem precisar no grupo, tá bom? Vai estar lá os links das nossas pesquisas, da onde a gente estudou, para a gente estar fazendo essa apresentação para vocês. Espero que todos tenham gostado. Quaisquer dúvida também podem mandar uma mensagem, que a gente pode ajudar também sobre esse assunto que a gente veio se preparando ao longo desses dias, tá bom? Então é isso. Então, para finalizar, vou reafirmar meu nome, né? Meu nome é João Vinícius e Vitor, tá bom, galera? Esse foi o nosso trabalho sobre resistência.